Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 21, versículos 8, 9 e 10. Quem está comigo no chat, por gentileza, coloca essa referência aí para que quem for chegando saiba qual é o texto que iremos falar. E antes de ler esses versículos, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever no canal e a vir conosco de segunda a sexta, sem falta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Thiago, é algum projeto especial? É alguma maratona? É alguma semana de lançamentos? Não, é algo diário mesmo. O Senhor Deus colocou em nosso coração desde o início de 2023. Nós começamos a fazer os devocionais. Graças a Deus não paramos. Enquanto Deus nos der saúde e um pacote de dados para fazer a transmissão, aqui estaremos de segunda a sexta, sem falta, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus, crescendo no Senhor, e é uma alegria para mim, um privilégio, ter você aqui conosco nesses breves minutos. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 21, versículos 8 a 10, vai estar escrito assim, ó. O menino cresceu e foi desmamado. Tá falando de Isaac, tá? O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Gente, nós estamos aqui diante de uma cena e, na verdade, uma história muito conhecida e uma história de personagens muito conhecidos. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre idolatria. E, embora esse texto pareça inadequado para falar de idolatria, você vai perceber como ele se encaixa perfeitamente nesse tema. Na verdade, essa percepção, talvez, inicial que alguém tenha de que esse texto não tem a ver com idolatria, já é fruto de um entendimento limitado e estereotipado que nós temos sobre o que é idolatria. Aqui no Brasil, no contexto cristão brasileiro, quando se fala de idolatria, rapidamente vem à nossa mente a adoração a imagens de escultura. E sim, eu concordo humildemente, digo humildemente em respeito a quem pensa diferente, talvez tenha alguém aqui de outro credo, outra fé, é muito bem-vindo, mas eu concordo humildemente com a palavra de Deus, de que a adoração a imagem de escultura é sim uma forma de idolatria. Mas não é a única. E quando nós achamos que essa é a única, nós deixamos de identificar outros ídolos em nosso coração. E essas outras formas de idolatria que se escondem dentro do nosso coração também nos afastam de Deus, também nos distanciam da vontade do Senhor, tiram de nós o privilégio, a alegria, o sabor que é viver segundo a vontade de Deus. Gente, o pecado traz muitos estragos, muitas consequências ruins. Mas um dos piores estragos que o pecado traz é que ele nos faz desperdiçar a chance de viver a vontade de Deus e de saborear a vontade de Deus. A vontade de Deus é saborosa, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em grandes tempestades. Viver a vontade de Deus traz um sabor na vida que nenhuma outra coisa traz. É por isso que quem já viveu a glória, entre aspas, né, a glória do pecado, e agora vive a vontade de Deus, por mais que as pessoas ao redor não entendam, ela agora não troca a vontade de Deus por nada. Porque ela descobriu ali um tesouro, um valor, um sabor que nada nessa vida traz. Então, a idolatria, sendo um pecado, ela também nos rouba desse privilégio de servir à vontade de Deus. E mais do que adorar imagens de escultura, existem outras formas de idolatria. Há pessoas que idolatram um time de futebol, há pessoas que idolatram um político, há pessoas que idolatram o marido, a mulher, há pessoas que idolatram um filho, há pessoas que idolatram uma ideia. Enfim, existem várias formas de idolatria. E de um modo bem resumido e prático, idolatria é quando você pega algo e coloca no lugar de Deus. Engraçado que às vezes eu vejo algumas pessoas até falar assim: não, Thiago, Deus é o meu ídolo. Não tem como Deus ser o nosso ídolo, porque idolatria, por definição, tem a ver com você colocar algo no lugar de Deus, entende? Então Deus, ele não quer só ter lugar na sua vida, ele quer ter o primeiro lugar, entende? Não adianta Deus ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto amor. A Bíblia fala assim, ó,
amai a Deus sobre todas as coisas. Qual é a coisa que você mais ama nesse mundo, abaixo de Deus? Qual é que você mais ama nesse mundo? Talvez alguém vai dizer, Tiago, meu filho, minha filha, ninguém não tem amor maior. A outra pessoa vai dizer, Tiago, meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meu time, meu amigo, tal coisa. Não tem amor maior. Tudo bem, mas acima desse seu máximo de amor nessa terra, Deus precisa sobrepor. Mas, Tiago, por que isso? Porque essa é a única forma de você amar corretamente quem você ama. Se você amar o seu filho mais do que a Deus, você vai prejudicar o seu filho. Se você amar mais o seu marido, a sua esposa, mais do que a Deus, você vai prejudicar a relação entre vocês. Deus é o único ser que te dá estrutura para que você possa amar corretamente todas as outras coisas. Então nós precisamos, a questão de necessidade, precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E às vezes, gente, demora para a gente descobrir ou para a gente assumir que nós temos outros amores à frente de Deus. Eu poderia aqui fazer um devocional só sobre isso, mas duraria muito tempo. Então, para resumir e passar esse tópico, eu vou te dar uma chave para você entender quais são esses amores que podem estar te roubando de Deus. Amor tem a ver com prioridade. Quem ama, prioriza, não tem jeito. Não tem como fugir disso. Se você ama e não prioriza, no fundo você não ama. Então, cuidado quando você diz que ama a Deus, mas na verdade, na sua lista de prioridades, Deus está lá na 15ª posição, entende? Muito cuidado com isso. Porque talvez você esteja idolatrando coisas que você não enxergava como ídolo, mas você está aqui nesse devocional aprendendo, crescendo, discernindo, identificando. E Deus não está te fazendo identificar em vão. Ele quer remover esses ídolos e está no trono do seu coração, no trono da sua vida. Então, sendo idolatria esse lugar que a gente coloca acima de Deus, eu quero te contar um pouco do contexto do que está acontecendo aqui. Todos vocês conhecem a história, Abraão e Sara, eles, na verdade, eram um casal e Sara era estéril, tá? E eles tinham uma promessa. Deus fez uma promessa para Abraão. Fala assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre em Jesus. Jesus é descendente de Abraão. E em Jesus, todas as famílias da terra são benditas, são abençoadas, são redimidas. Essa promessa se cumpre através de uma descendência. Mas houve um tempo que Sara, sendo estéril, Abraão não tinha filhos. Isso leva, inclusive, Abraão a questionar Deus, né? Está lendo aqui o Gênesis 21, mas se você voltar lá em Gênesis capítulo 15, vai perceber que Abraão tem esse diálogo com Deus. Fala assim, Senhor, como é que eu vou ter uma grande nação, vai sair de mim, uma grande descendência, eu tenho que ter um filho. O Senhor vai usar aqui, o meu servo Eliezer. E aí Deus fala, não, você vai ter um filho de forma natural, esse filho vai crescer, vai desenvolver, e Deus começa a falar todas as promessas ali. Mas, nesse ponto da história, gente, houve uma situação anterior que trouxe, digamos, um certo complicador de tudo isso aqui, todo esse enredo. Qual foi a questão? Abraão e Sara, casados, eles não podiam ter filhos. Houve um tempo onde Abraão, ele residiu no Egito. Para não morrer, ele falou que era irmão de Sara e não que era marido dela. E detalhe, né? Abraão, ele não mentiu aqui, ele só omitiu. Ele falou uma meia-verdade, né? Se você for ler no texto bíblico, você vai perceber que Abraão e Sara eram meio-irmãos por parte de pai. Mas ele fala só a parte da irmandade, não fala a parte do casamento. Ele tinha medo de que mandassem matar ele para poder ficar com Sara. Então, quando o faraó, que quase toma Sara como esposa, quando ele descobre aquilo, tem uma intervenção divina naquilo, ele descobre aquilo, ele despede Abraão, fala, Abraão, era para você ter me avisado. Eu tô aqui querendo tomar essa mulher para mim porque eu achava que ela era solteira, que ela estava livre. Né? Então, o faraó, ele despede Abraão do Egito, ele dá várias riquezas para Abraão, rebanhos, gados, e dá também escravos. A maioria dos teólogos vai entender que essa escrava, Agar, egípcia, ela passa a estar na casa de Abraão a partir daí, de que ela tivesse sido uma egípcia dada à família de Abraão como serva, como um presente. O que acontece? Sara estéril, não pode ter filho. Sara, ela, digamos assim, ela vacilou na fé. E ela falou o seguinte, Abraão, olha, tem essa promessa de Deus aí, eu não posso ter filhos, eu já estou de uma certa idade, vamos fazer o seguinte, eu quero que você se deite com a minha serva H, você vai ter um filho com ela, e através desse filho a gente toca a descendência. Agora um detalhe, essa relação que Abraão tem com Agar, com a serva, com a concubina,
Não era um caso extraconjugal escondido, que Sara, oh meu Deus, descobriu aqui uma conversa errada no WhatsApp. Abraão, você está saindo com outro? Não. Foi a própria Sara que falou para ele se deitar com Agar. Na verdade, esse era um costume muito comum na época, de que uma mulher, ao se perceber estéril, ela permitia que o seu marido se deitasse com uma serva, e o filho daquela serva era considerado, inclusive juridicamente, era considerado como filho da mulher dona, por assim dizer, né? da dona da casa. Esse foi um erro de Sara, porque na verdade a promessa era de um filho natural. Então, Deus dá o filho natural para Sara, e agora nós temos aqui o elefante na sala. Tem dois filhos: Isaac, o filho da promessa, e Ismael, o filho da escrava. Agora vem um detalhe aqui para você entender, algo muito sério que eu quero compartilhar com você sobre idolatria. Quando Isaac é desmamado, nós lemos no texto, versículo 8, Abraão dá uma festa. E nessa festa, em algum relance, em algum momento, Sara percebeu que Ismael, o filho de Agar, estava rindo de Isaac. Por alguma razão. O texto não fala o quê. Mas eram duas crianças. E Ismael estava rindo de Isaac. O texto da Bíblia também fala que quando Agar engravidou e concebeu, deu luz a seu filho, a escrava deu luz ao filho, ela passou meio que a tratar Sara com indiferença, a coisa meio que mudou, ela começou a se achar melhor do que Sara, porque ela tinha filhos e Sara não tinha. E isso naquela época era algo muito sério. Era algo que envolvia uma crença espiritual, mitológica, cultural, social, muito séria, essa coisa de ter filho e não ter filho. Então Sara se irrita, se chateia e fala o seguinte: Abraão, você vai ter que despedir Agar, a escrava, e despedir o filho dela. Agora eu te pergunto, se Sara autorizou Abraão a ter filhos, por que ela não despediu? Ela mesma não colocou Agar e Ismael para fora, já que era da vontade dela isso. Se você for ver na legislação corrente daquela época, em várias civilizações daquela época, a lei era muito parecida, de que a mulher não tinha essa autorização de expulsar essa concubina que gerou um filho para o seu marido. Mas o marido poderia. Então, Abraão teria essa autoridade legal de fazê-lo. Só que Abraão fica muito sentido, porque é um filho dele. Você vai ver comigo aqui no versículo 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. O que Sara está pedindo aqui, atenção, o que Sara está pedindo aqui é: Abraão, me entregue o seu filho Ismael. Entende isso? Olha a idolatria já se desenhando aqui. Sara está pedindo para que Abraão entregasse para ela, ou seja, para o destino que ela queria, o filho dele, Ismael. Isso perturbou muito Abraão, ele fica mexido. Deus tem que falar com Abraão, se você tiver curiosidade em casa, leia a sequência do capítulo, você vai perceber que Deus tem que falar com Abraão, tem que revelar o futuro de Ismael para Abraão. E Abraão, então, despede Agar e despede Ismael. Eu acredito que essa foi uma experiência muito séria, muito dura para Abraão, afinal de contas, ele é pai. E quem é pai não gosta de tomar uma atitude dessa com o seu filho. Um pai que faz isso com o filho de um modo sem sentir dor nenhuma, ele é alguém que talvez esteja enfermo na sua alma. Né? A conexão de pai e filho é algo muito profunda, tanto que isso perturbou Abraão. Mas o tempo passa e a gente vai para um outro trecho da Bíblia, que também é bastante intrigante. É justamente o Gênesis capítulo 22, versículo 1, o capítulo seguinte. Vai dizer o seguinte, ó: passado algum tempo, olha que interessante, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gente, esse pedido que Deus faz para Abraão, me entregue o seu filho, é o mesmo pedido que Sara fez para Abraão tempos atrás. Sabe por que foi difícil para Abraão, além de muito doloroso? Porque Abraão tinha Sara como praticamente um ídolo em seu coração. A prova disso é que Deus já havia falado com Abraão várias vezes: você vai ter um filho de forma natural, o filho vai ser de Sara, você não precisa se deitar com ninguém, você não precisa dar jeitinho, vai ser um milagre, mas vai acontecer. E Abraão, ele rompe com essa linha profética de Deus quando ele aceita o pedido de Sara de se deitar com Agar, de ter um filho de outro modo,
E ele mesmo com muita dor no coração faz também a vontade de Sara quando ele despede Agar e Ismael. Sara tinha um lugar muito forte no coração de Abraão. Desenha-se aqui uma idolatria, porque quando Sara manda Abraão se deitar com Agar, Abraão está com duas palavras no coração. A palavra de Deus e a palavra de Sara. Qual a palavra que ele obedeceu? Abraão idolatrava Sara. Isso é muito sério. E às vezes, gente, existem alguns ídolos que estão no nosso coração que a gente acha que não é ídolo, porque, como eu disse no início do devocional, a gente pensa que ídolo é só uma imagem de escultura lá, que você se dobra diante da imagem, ali é idolatria. Fora daquilo não tem idolatria. Várias coisas que competem com Deus em nosso coração são ídolos, ou potenciais ídolos, que nós precisamos quebrar dentro de nós. Você vai perceber, por exemplo, no livro de Juízes tem muito isso, nos livros históricos do Antigo Testamento tem muito isso. Todas as vezes que um rei que temia o Senhor, que amava a Deus, todas as vezes que esse rei ele assumia o trono de Israel, a primeira coisa que ele fazia é o seguinte: manda quebrar e manda destruir todos os altares e postes ídolos que existem em Israel. Ele saia quebrando todos os altares. E de igual forma, todas as vezes que se levantava um rei idólatra, a primeira coisa que ele fazia é manda construir altares aos ídolos e aos postes ídolos. Ou seja, os altares do nosso coração, eles mostram claramente que existe uma guerra pela nossa alma. Uma guerra de amores. Tem uma canção cujo nome, se não me falha a memória, gente, é Fogo em Teus Olhos. Deixa eu até ver aqui o nome da canção, ver se é esse mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu sei cantar ela, né? Mas tem que saber o título para vocês procurarem depois. É exatamente isso. Fogo em teus olhos. E o refrão dela fala assim, ó. O fogo em teus olhos, tá falando dos olhos de Jesus, né? Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Acho lindo esse verso. Porque realmente, o fogo nos olhos de Jesus, quando você tem um encontro real com Jesus, atenção. Isso aqui eu não consigo explicar em palavras, tem que ter experiência. Mas quando você tem um encontro real com Jesus, meu amigo, esqueça. Esqueça. Não tem negócio de lero-lero, que não sei o que discussão, que argumento, que teologia. Quando você tem um encontro com Jesus, todos os outros amores do seu coração, eles são queimados. Não estou dizendo que você não ama mais ninguém. Do contrário, você vai amar mais sua família, seu filho, você vai amar mais o próximo. Né? Quanto mais você ama a Deus, mais você ama o próximo. O que eu estou dizendo é que o amor de Deus, o amor de Jesus, essa conexão que a gente tem com o Criador, ela é tão, acho que a palavra mais próxima que eu consigo encontrar é isso, ela é tão, que os outros amores eles ficam queimados. Não tem como disputar com o amor de Deus, entende? Mas, quando a idolatria começa a preencher nosso coração, a gente começa a equiparar, que a ter dificuldade. A gente ora a gente quer Deus, ora a gente não quer Deus, ora a gente quer Deus, ora a gente quer o sistema do mundo, ora a gente quer a santidade, ora a gente quer o pecado, ora a gente quer as delícias de Deus, ora a gente quer o veneno da vida. Cuidado com isso. Porque pode ser que existam no seu coração idolatrias que você não identifica como ídolos, mas que está te afastando de Deus. Então, quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus está agora pedindo algo que Sara havia pedido lá atrás. Quando Abraão vai oferecer Isaac, a história vocês conhecem, uma outra história aqui, um outro devocional, a história vocês conhecem, quando Abraão vai lá sacrificar Isaac, Deus fala: Abraão, não precisa sacrificar, você já mostrou que o seu coração está alinhado com o meu, já mostrou que eu agora sou, né, o fogo no seu coração que queima os outros amores. E essa entrega de Isaac é, na verdade, a redenção de Abraão. E nós precisamos caminhar num nível com Deus onde a gente é capaz de entregar o Isaac. E aqui vem uma frase que certamente você já ouviu 1587 vezes na sua vida, mas eu preciso falar a milésima, quinquanésima, sei lá como é que fala. Eu preciso falar a próxima vez. Quando Deus pede Isaac, o que ele quer, na verdade, é o coração de Abraão. Então, quando Deus nos convida a entregar algumas coisas que estão bem enraizadas no nosso coração, o que ele quer não é aquela coisa, o que ele quer é o nosso coração, entende? Às vezes, quando você vai tirar algo que está muito enraizado no seu coração, pensa agora numa planta, quando você vai arrancar a planta da terra, né?
Você arranca a planta da terra, quando você vai puxando ali as raízes vão ferindo a terra, vai machucando a terra para tirar, porque está muito enraizado. Quanto mais enraizado estiver, mais difícil vai ter que tirar. E mais bagunça ela faz na terra, não é verdade? Assim também é na nossa vida, assim também é no nosso coração. Quando a gente vai tirar uma coisa do nosso coração que está muito enraizada, vai ser doloroso. Vai doer muito. Vai sangrar, vai machucar. Você até vai se questionar, será que Deus está fazendo isso mesmo comigo? Porque é muito doloroso. Sim, Deus vai nos inserir em processos que podem ser dolorosos, podem ser difíceis. Pode ser, gente, a forma de Deus falar, a figura de linguagem que Deus usa para dizer como trabalha em nós, é a de um oleiro para com o vaso. É a de um oleiro com a sua obra de cerâmica. O oleiro, ele não só forja o barro, ele fala, do formato que eu quero, do jeito que eu quero, assim, o tamanho que eu quero, para. Não! Depois de tudo, o oleiro vai lá e coloca o vaso, meu irmão, numa fogueira de uma temperatura altíssima. Altíssima. Dessa mesma forma, Deus também, ó, ele nos molda como vaso e tal, depois nos coloca ele numa fogueira altíssima. Para quê, Tiago? Para queimar todos os outros amores. Tem outro. Isso aqui é tema de outro devocional, não posso falar isso agora, vamos queimar cartucho, rapaz. Mas essa questão do vaso do oleiro, ela é tão interessante que eu tive um amigo, um dos meus amigos de infância mais próximos, né? O pai dele era oleiro, tinha uma olaria em casa, e certo, já fui lá, cheguei a ir lá algumas vezes e tal, e meu amigo sempre falava muito sobre isso, porque ele também era cristão e conhecia essa história do oleiro com vaso. E aí, por exemplo, algumas pessoas não sabem, mas quando o oleiro ele faz o vaso de cerâmica e coloca na fogueira para o vaso endurecer, ficar firme, ficar pronto, se tiver qualquer sujeira, qualquer poeirazinha no vaso, o vaso estoura no fogo, no forno, perdão. O vaso estoura no fogo. Qualquer poeirazinha. É por isso que o oleiro ele molda, ele vai, ele vê, identifica, ele olha e tal. E se tiver qualquer britazinha, qualquer pedrinha, qualquer sujeirazinha dentro da cerâmica, tem que desfazer, tem que refazer, porque se ele não refazer, quando for levado ao forno, pum, o vaso vai explodir. Entende? Então, essas sujeiras, essas pedrinhas, essas pequenas coisas que a gente acha que não faz diferença, quando elas estão no nosso coração, Deus precisa tirar, porque senão vai chegar uma hora que, na hora da provação, na hora do forno, você vai explodir, meu amigo. Deus quer, sabe, e Ele faz o que é melhor para você. É porque a gente confunde isso com Deus fazer nossas vontades. E muitas vezes, na maioria das vezes, ao contrário. Na maioria das vezes, o melhor para nós é o contrário do que nós queremos. Na maioria das vezes, o melhor para nós é o contrário do que nós queremos. Você pode ver isso na sua própria vida. Você pode ver isso na história de Isaac e Abraão. Você pode ver isso no Jardim do Éden. Você pode ver isso como um padrão de existência. Por que isso, Tiago? Porque a nossa natureza é caída, nossos pensamentos são caídos, nossos sentimentos são caídos, nossa percepção de vida é caída, mas temos um Deus que nos levanta, nos sustenta e conduz a nossa vida. Temos um Deus que quer queimar todos os outros amores dentro de nós. Ame o seu Deus acima de todas as coisas. Verifique no seu coração. Falei parecendo um chinês agora, né? O pessoal brinca. Seu coração. Verifique no seu coração aquilo que tem sido um foco de idolatria, mesmo que você, até antes desse devocional, não tenha reconhecido assim. E se porventura você tiver dúvida, você vai orar a Deus, falando o seguinte: Senhor, me revela os focos de idolatria que são no meu coração. Me revela aquilo que tem sido prioridade acima do Senhor na minha vida. Fala comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E isso vai ser muito bom para você, porque vai iniciar um processo de transformação, de redenção, de mudança profunda na sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor? Antes de nós orarmos, quero convidar você para deixar um like nesse vídeo. Seu like ajuda demais para essa transmissão chegar para outras pessoas. E é claro, se você é daqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Não pensa nem duas vezes, se inscreve agora e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde a gente começa o dia mergulhando na palavra de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nosso comentário fixado, aqui no comentário da transmissão, tem aqui, só um momentinho, tem aqui um link do nosso grupo de WhatsApp, é um grupo fechado, tá quase cheio o grupo, tá? Então aproveita para entrar logo.
É um grupo fechado, sem conversas paralelas, ninguém vai encher seu saco, não vai ter conversa inconveniente, você não vai ter nada. Só eu falo lá e falo 2 vezes no dia. Primeira vez que eu falo é para te mandar o link do devocional 10 minutinhos antes da gente começar. Todo dia. Então isso te ajuda a ser constante. Você vai receber na palma da sua mão e não vai esquecer. E a segunda coisa é que durante o dia eu envio as anotações do devocional. Então, clica no link, vem para o nosso grupo de WhatsApp e vamos orar para fechar o devocional de hoje. Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, por essa direção. Te agradeço porque o Senhor tem nos livrado de nós mesmos, salvado de nós mesmos. Meu Pai, eu quero te pedir que tu nos ajude a identificar os ídolos que se escondem em nosso coração. Eu sei que o Senhor é a luz que nos ilumina, a luz que ilumina o nosso interior. Eu te peço, Pai, para que essa luz nos ajude a identificar esses ídolos que estão aqui fazendo morada dentro de nós, e atrapalhando e nos impedindo de desfrutar a sua vontade. Meu Senhor, que tu sejas o primeiro e o único nas nossas vidas, Pai. Como diz a canção, que o fogo nos teus olhos queime todos os outros amores, para que possamos amar a ti acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, gente! Deixa um comentário aqui nessa transmissão. Comenta qual foi a parte onde Deus mais falou contigo. O feedback é muito importante, eu aprendo também com seus comentários. Eu sempre faço questão de responder cada um deles, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.